Iniciamos o nosso culto de louvor e adoração com essa frase: temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Esse é o tema da igreja esse ano. Nós estamos falando sobre unidade. Nesse momento, quero te convidar a ficar de pé, para que possamos exaltar o nome do nosso Senhor com as nossas vidas, com as nossas vozes, com o nosso louvor, com a nossa melhor adoração. Feche seus olhos nesse momento. Começa a colocar a sua vida diante de Deus. Deus, nós te agradecemos por estarmos aqui nessa manhã. Te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Fala aos nossos corações. Quebra todas as cadeias que há dentro de nós, que precisam ser restauradas, que precisam ser renovadas. Transforma o nosso coração e o nosso espírito. Essa oração que ele fazemos em nome de Jesus. Amém.
exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Você pode proclamar mais uma vez? Teu nome é o mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Diga mais uma vez, teu nome é o mais alto, teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta, o teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Sempre serás, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Como é bom louvar o teu nome, Senhor. Como é bom declarar a sua santidade e a sua grandeza aqui nesse lugar. Louvado seja teu nome. Você já teve a oportunidade de dar um bom dia para a pessoa que está do seu lado? Diga para ela, que prazer louvar ao Senhor com você nessa manhã. Porque Ele é santo, porque não há nada melhor. Fala para ela assim, ó. Não há nada melhor do que estar na presença do Senhor. Vou tirar a cara. Mas preencheu-me, cansaço, vazias, tesouros que um dia se
Deus. E Ezequiel começou a profetizar. Ezequiel começou a clamar. Ezequiel começou a orar. E os ossos ganharam nervos, carnes. E continuou clamando. E o Espírito do Senhor veio sobre aqueles ossos e deu vida a eles. Mas foi através de uma boca, de uma pessoa. Deus não fez as coisas do nada. Ele falou, comece a profetizar. E eu entendo que assim como o Senhor fez com Ezequiel, Ele faz hoje nas nossas vidas. Ele te chama hoje para profetizar. O que é um osso seco na sua vida? Algo na sua casa, na sua família, em relacionamentos. Algo que seja impossível para você, que talvez já esteja morto dentro de você. Mas o Senhor fala, comece a profetizar sobre esses ossos secos. Porque não há nada impossível para Deus. Mas Ele precisa que eu e você sejamos boca. Sejamos profetas. Então comece a clamar. Comece a clamar, querida igreja, sobre a sua vida, sobre a sua família. Comece a profetizar sobre os ministérios da igreja. Eu profetizo que até o final de 2026 nós vamos viver um grande avivamento nesse lugar. Essa igreja vai estar repleta de jovens, de adolescentes com corações avivados, buscando e clamando ao Senhor. Eu creio nisso. Eu profetizo que os vizinhos dessa rua serão tocados pelo Espírito Santo ao passar aqui na frente. Que essa igreja seja relevante nesse bairro, nessa rua, nessa terra, nesse país. Começa a profetizar sobre a sua família. Começa a profetizar sobre uma enfermidade. Começa a profetizar sobre algo que seja impossível para você. Porque não há nada impossível para Deus. Você traz a vida aos sepulcros. Traz a vida aos sepulcros. Vai de ossos soldados. Vai tomar o caminho. O Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. A igreja tem nada, não há nada? Não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que o meu Deus. Diga mais uma vez, não há nada. Não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que o meu Deus. Aleluia. Você pode aplaudir esse nome? Graças a Deus, Senhor. A igreja pode se sentar. Eu não sei se você já sabe qual é o tema, ou se você já tem gravado na sua cabeça o tema desse ano da igreja. Já tem uma cola ali, né? Não deve nem perguntar se você sabe ou não. Perfeitos em unidade para que o mundo creia. Vamos repetir? Perfeitos em unidade para que o mundo creia. E nós vamos falar o texto de referência desse tema, que está em João 17, 23. E diz assim, vamos juntos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste, como também amaste a mim. É um grande desafio, não é, irmãos? Trabalharmos o tema unidade. Hoje na EBD, o pastor Carlos estava falando assim, a coisa mais difícil sobre unidade na igreja é o ar-condicionado. Porque uns falam que está frio, outros falam que está calor.
vamos trabalhar, né, a unidade em todos os sentidos do corpo de Cristo esse ano. E aí, enquanto isso, eu vou chamar a Natália aqui à frente, porque ela, como líder da mídia da igreja, vai falar um pouco sobre a identidade visual da nossa igreja para esse ano. Vocês perceberam que mudou a cor, né? Ano passado estava uma marca azul e esse ano teve uma mudança de cor. Então a Natália, professora e designer, vai poder falar um pouquinho sobre isso. Oi. Bom dia, gente. Olha, você pode passar aquele slidezinho? Eu trouxe aqui para vocês um pouquinho do que é o Ministério da Comunicação. Esse é o nosso impulsionador, a nossa razão de ser, né? Porque é a razão de ser da igreja, ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Então, a comunicação, que agora está crescendo, tem Thaís, tem Stephanie, tem Isabela, Wanda, Bia. Nós estamos unidas, caminhando junto para fazer com que o Evangelho seja conhecido através da IBNN. Pode passar? Aqui é um gráficozinho, né? Então a igreja local, a partir da igreja local, a ideia é a gente alcançar a própria igreja, quem chega aqui, o entorno, né? O bairro e o mundo. Então a partir da IBNN a gente quer anunciar a Cristo Jesus, para que vidas sejam alcançadas, né? Para que vidas se rendam ao Senhor Jesus. Na comunicação, a gente tem um foco, hoje em dia, nas redes sociais, né? Facebook, Instagram, YouTube, o TikTok daqui a mais um pouquinho para frente, é um desafio enorme. O WhatsApp também, vocês estão vendo que a gente está começando a postar algumas coisas também, né? Eu tenho postado, daqui a pouco as meninas vão postar também. Pode passar. E sobre a identidade, pode passar. No final do ano passado, eu e Bia tivemos uma reunião e a gente foi montando essa identidade a partir, né, da temática do ano, Perfeitos em Unidade para que o mundo creia. Pode passar. Aqui é só o conceito visual. Pode passar de novo? Eu não vou ficar lendo, mas qual é a ideia? Essa cruz que vocês estão vendo ali, ela veio a partir de uma fita de Moebius. Quando a gente pega uma fita, vira ela e une as pontas, a gente cria uma geometria infinita, única, né? Então, se eu coloco o dedinho ali naquela última fita, né, que está torcida, se eu começo a desenhar uma linha, eu volto para o mesmo ponto. E aí, a partir dessa ideia, né, da fita de Moebius, a gente foi estilizando até chegar na cruz. Então, por isso que essa cruz tem essas áreas vazadas, tá? É porque essa geometria, se a gente, né, fizer um desenho ali, ela volta para o mesmo ponto, para reforçar a ideia de unidade. Pode passar? E aí a ideia de 3 pessoas, né, unidas com as mãos, olhando para Cristo. Então, o foco é estarmos unidos, né, no mesmo alvo, olhando para Cristo, anunciando a Ele. Pode passar? E aí, pode passar de novo? De novo. Em termos de paletas de cores, vocês estão vendo que está esse laranja, né, essas cores vivas, além de trazer, né, essa coisa da proximidade da cor viva, ela veio como inspiração, pode passar, o álamo, as árvores de álamo. Por quê? Porque esse ano é 90 anos de DMN e costuma-se, né, comemorar os 90 anos através das bodas de álamo, né? Então a gente pegou aí o álamo no período outonal com essa paleta de cor, né? Cores quentes, para trazer proximidade, calor, e o verde também fazendo ali um contraponto como cor complementar, né? Conectando também com a esperança. Então vocês vão ver bastante laranja, amarelo e um pouquinho de verde em alguns momentos, né? Porque a gente traz também essa comunicação da esperança. É isso, gente. Vocês vão ver que a gente vai começar a produzir, já estamos produzindo, né, alguns materiais, e a ideia é que através da IBMN, né, e nós, cada um de nós, né, onde nós estivermos, a gente anuncia o Evangelho, porque a nossa missão é fazer Cristo conhecido, né? Então, através das redes sociais, a gente quer também anunciar e que cada um de nós, que cada, né, membro da nossa família, amigos, que a gente realmente possa
em nome de Jesus, para a glória dele, resgatar pessoas, né, e trazer para o Senhor. Tá bom? É isso. Muito maravilhosa. Então, a partir de agora, você já sabe, né? Tem que vir vestido com essas cores aí da paleta da igreja preciosa, da identidade da igreja. Graças a Deus por isso, graças a Deus pelo Ministério de Comunicação. E tem vaga, não tem, Natália? Se alguém quiser ainda participar do Ministério de Comunicação, tem muita coisa ainda para ser feita. Precisa de gente para tirar foto, para filmar. Então, se você tem alguma habilidade, conversa com a Natália. A gente está montando também, junto com o Cláudio, a equipe de mídia, né, de projeção do culto. Quem quiser participar, tem muita coisa para fazer na igreja. Como, por exemplo, o curso de Libras, que vai iniciar em março, né? Março que vai começar? Em março, quer falar? Pessoal, dia 4 de março, você está convocado para começar o curso de Libras aqui na IBMM. Você vai estar vendo aí que vai ser toda quarta-feira, no horário de 18 às 19, tá bom? E aí tem que fazer a inscrição direitinho. O que eu queria falar para vocês, que é muito importante que toda a igreja participe, que vocês também divulguem para os amigos, para as pessoas não crentes, para todas as pessoas que vocês puderem divulgar, tá bom? Porque a gente tem um número mínimo de alunos e a gente precisa atingir esse mínimo, que hoje a gente ainda não tem. E a gente precisa chegar lá até o dia 13 de fevereiro, tá bom? E o que eu queria dizer também, que é que menos de 1% dos surdos no Brasil são cristãos. Hoje existem mais de 10 milhões de surdos no Brasil, mas menos de um deles conhece a palavra. No mundo são mais de 360 milhões de surdos e apenas 3% conhecem a Jesus. Então esse é um dos grupos mais negligenciados na evangelização. Então venha fazer o curso, venha aprender, venha evangelizar, venha receber todos que estão chegando aqui à nossa porta. Qualquer informação, me procure. Bom dia, amada igreja. 3 assuntos muito rápidos. Primeiro, a Doralândia. Estamos agora em janeiro com EBD de férias, né? Está rolando agora lá EBD de férias. Estamos falando sobre os milagres de Jesus, viu? Mas, a partir do dia 1º de fevereiro, nós começamos o ano letivo, né? Com estudo orientado, com o nosso GG, que é o grande grupo, que é o culto, todas as crianças unidas, e no horário do EBD, separadas por salinha de aula. Graças a Deus, eu quero agradecer aqui à igreja, aos irmãos que já deram seus nomes para formar, para integrar a nossa equipe, a Doralândia, ó. Está ficando linda, 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 quase completinha, falta uma coisinha só para fechar uma situação ali, mas obrigado aos irmãos, foram 3, 4 irmãos que já falaram comigo, olha, vamos lá, vamos juntos, viu? Cada um ao seu tempo, né? Vamos ajustando isso, mas obrigado. Mas você que tem no seu coração aí, talvez, essa vontade, venha conhecer o trabalho da Doralândia e quem sabe vai ter uma vaga para você, de alguma forma, não digo professor não, mas faremos muitos eventos, teremos sempre vaga para um bonequinho, para um fantoche, uma vozinha que vem do nada ali no microfone, narrando, na história das crianças, sempre vai ter uma vaga para você, tá bom? Papais, domingo que vem, hein? E teremos a EBD dos pais. É isso, pastor Carlos? Acha que é? Dia 1º de fevereiro teremos uma EBD especial para os responsáveis, tá bom? Que nós vamos passar algumas ideias da Doralândia, mas principalmente um papo, nesses dias tão difíceis de hoje, tá bom? O pastor Carlos vai estar conosco à frente, não é isso? E, por favor, não falte, papai responsável, vovô. Segundo assunto, berçário. Esse ano nós vamos ter o nosso berçário de vento em popa. Calma, a irmã Selma vai estar coordenando isso, vai vir aqui mais tarde para falar alguma coisa a respeito da data certinha, mas teremos todo o trabalho de berçário se retomando esse ano, amém? Amém, glória a Deus por isso. E o terceiro é o seguinte, tem algum irmão aqui que foi não, né, Léo? É embaixador do rei? Ih, deve também, não sabia não. E tem mais algum irmão que é embaixador do rei, né? Uma vez embaixador do rei? Tem embaixador do rei. Fiquem ligados, tá bom? O Gabriel acabou de chegar aqui, a nossa igreja já falou assim, ó, vamos juntos, porque ele é embaixador do rei. E nós estaremos começando um trabalho em nome de Jesus daqui a pouco, mas fique ligado, me procure, tá bom?
Pode procurar o Rodrigo também, que provavelmente a partir de março estaremos começando isso. Amém, meus irmãos? Graças a Deus, são muitos projetos, né, que a igreja tem. E nós vamos fazer esse momento, nosso momento de dedicação de dízimos e ofertas. Se você veio preparado para esse momento, lembrando também que a igreja está numa campanha de climatização daquelas salas lá do prédio de trás, e você pode ofertar no banco, tem o QR Code do banco da igreja, e você também pode ofertar aqui à frente ao gasofilácio. Vamos ficar de pé para louvarmos o nome do Senhor? Por todo o bem que já nos foi dado, e a graça que nos tem alcançado. Pensei, não mereci escolher viver o reclamar existente. O hoje é um novo presente. Vou reconhecer meu grande valor, seu grande valor.
Vamos sentar? Em setembro de 2022 eu cheguei aqui nessa igreja. Ficava escondidinho ali, não tinha nada o que fazer. Não tinha muito o que fazer, nada. Tinha alguma coisinha, mas não tinha muito o que fazer. E de lá para cá eu tenho ficado espantado com as oportunidades que nós estamos tendo. Se você vem aqui e quer ficar escondidinho, vai ficar difícil, porque as oportunidades são muitas. Curso de Libra, você não sabe o que vai acontecer, então faça o curso de Libras. Embaixador do Rei, também vamos participar. Doralândia, vamos participar. Muita coisa. E é isso que nós vamos agradecer a Deus, porque outro dia, numa quarta-feira, estávamos agradecendo a Deus pelas coisas que Deus vai fazer aqui na igreja. Tá? A gente olha para 2026, a gente só tem desejo, mas Deus já tem um projeto pronto. Esteja disponível para Deus, porque Deus quer usar você. Tá? Deus quer usar você. Nós vamos agradecer a Deus pela sua vida, disponível ao serviço de Deus, disponível ao projeto que Deus já tem pronto, e vai começar a usar a igreja do Maracanã e usar a nossa vida também. Você quer agradecer a Deus por aquilo que Deus vai fazer na sua vida em termos de serviço? Pense, não é? Então, fique de pé no seu lugar. Vamos agradecer a Deus por isso, não é? Vamos agradecer a Deus por isso. Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua igreja aqui, Senhor, disponível. Agora olha, Senhor, para os nossos desejos não de conquistas, mas o desejo de servir, todos juntos, unidos, para que todos, quando olharem para a igreja missionária do Maracanã, vai dizer assim: eles estão unidos por causa de Cristo, fazem parte de um corpo, estão a serviço do Senhor. Obrigado, Senhor, por este privilégio. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dará força, sabedoria. O Senhor nos dará condições, Senhor, de realizar toda a obra possível, Senhor, através da Tua igreja. Agradecemos a Deus porque temos a oportunidade de colocar nossas vidas à Tua disposição. Eu não sei, não consigo, mas o Senhor me capacita. O Senhor nos dá força, o Senhor nos dá sabedoria. Então, Senhor, usa, Senhor, as nossas vidas neste ano, um ano de bênção, um ano em que nós estaremos crescendo na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar. Hoje nós temos a Ana Beatriz Barbosa Falcão, Falcão Barbosa, não é? Ela está lá em Salvador, hoje, terminando a Convenção Batista Brasileira. É hoje, né? Termina. E hoje ela completa mais um ano de vida, tá? Uma idade abençoada ela está completando, tá? Alguém mais vai fazer aniversário essa semana, casamento, né? Que comprou o carro, sei lá, algum aniversário. Nós vamos orar aqui, agradecendo a Deus por sua vida, mas só usando, não. Algum aniversário, ó que tem. Aniversário de quê? Essa semana? Que passou ou que vem? Que vem, é 29. Não apareceu lá. Já é o 4 anos. Chega aqui, se aparecer na fita. 4 anos que não aparece. Eu sei que o senhor está Então, o pessoal da secretaria, ó, já está ali com o tablet na mão, ó. Olha lá. Já está ali com o tablet na mão. Salvo sair para outro ano. Deixa salvo. Deixa salvo aí. Marcos,
Só, só Jesus salva. Pronto. Né? Então vamos agradecer por mais um aniversário do Marcos, tá? da Ana Beatriz Falcão Barbosa. Né? Deus possa abençoá-los. Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela vida do Marcos. Vai completar essa semana mais um ano de vida. Obrigado, Senhor, porque ele está na sua presença, Senhor, te servindo. E a cada dia, Senhor, ele cresce mais na tua presença. E esse ano que passou, Senhor, foi um ano abençoado na sua vida. E ele se prontifica, Senhor, ao ser usado por ti também, Senhor, nesse próximo ano que se inicia na sua vida. Agradecemos a Deus pela vida da Bia, Senhor. Obrigado por mais um ano de vida que ela completou, está completando hoje. Nos alegramos, Senhor, com a sua disponibilidade para servir ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O ano que vem? Estou na expectativa, mais do que aniversário. Não, vou tentar no meu. Marcos fica com aquele versículo, né? Ainda que uma igreja viesse esquecer de ti. Lá de Isaías, né? Mas eu não me esqueci de você. Querida igreja, bom dia. Que a paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, esteja com os irmãos nessa manhã. O pessoal está voltando aos poucos das férias, né? Temos um casal ali que está nos visitando, sejam muito bem-vindos. Tá? A mamãe do Miguel. Agora, a mamãe do Miguel, como é que é a mamãe? Hã? Maria Ramos, né? Seja bem-vinda, minha irmã, direto do Amapá para cá. É uma alegria recebê-los nessa manhã. Querida igreja, nessa manhã eu gostaria de estar meditando sobre um tema que é uma igreja que vive o reino em unidade e em missão. Vivemos, alguns de nós, momentos difíceis, momentos em que o mundo ele tenta nos dividir de várias maneiras, por ideologias, por gostos. E nessa dificuldade, alguns de nós fica meio perdido, não sabendo que caminho tomar. Eu vejo, e eu sempre vou ressaltar isso muito esse ano, porque nós vivemos um ano de política, e eu não quero que essa igreja venha a se dividir, venha a criar um cisma, venha a criar uma dificuldade por questões políticas. E pensando nessa unidade, Deus me trouxe para meditarmos nas bem-aventuranças. Naquele contexto em que Cristo sobe ao monte, e para dentro do judaísmo é uma coisa muito emblemática, assim como a lei ela foi dada no Monte Sinai, através de Moisés, Jesus, ele sobe ao monte, e ali ele faz um discurso sobre as bem-aventuranças. É o Sermão do Monte, e ele começa todo o Sermão do Monte, que vai de Mateus 5 até Mateus capítulo 8, todo ele é um ensinamento. É Deus ensinando na prática o que é essa vida do reino. Qual é a nossa missão? Qual é a nossa unidade?
naquele contexto histórico, a igreja também vivia um período de euforia. As pessoas estavam esperando o Messias político, o Messias guerreiro, o Messias que ia levantar a espada e retirar o povo romano daquela empáfia deles. Eles queriam um rei político. Jesus, conhecendo o coração daqueles homens, ele sobe e faz um discurso que deixa o povo perplexo. Porque ele vai de encontro com tudo que aquele povo esperava de reino. E ela tem uma aplicação direta nos dias de hoje. Queremos um Jesus político. Temos politizado o Evangelho. Temos criado coisas, e nós aprendemos hoje aqui na Escola Bíblica Dominical, temos criado conceitos que Jesus não ensinou. Por isso vale a pena voltar a esse entendimento. A igreja, ela precisa ser um lugar de descanso. A igreja precisa ser um lugar para acolher as almas cansadas. Vivemos dias com muito barulho, muitas opiniões, muitas verdades correndo, mas poucos lugares onde a alma realmente encontra descanso. A boa notícia, meus irmãos, é que através do Evangelho de Jesus, o genuíno Evangelho, nunca construiu o reino em cima de pessoas autossuficientes. E é isso que ele começa a falar. Eu convido a igreja a abrirem as suas Bíblias em Mateus, capítulo 5, dos versos de número 1 aos versos 10. Eu estarei fazendo, toda vez que eu estiver pregando, que nós temos o privilégio aqui de termos o Derek, pastor Carlos, pastor Josias, André, pastor Helder, mas quando eu tiver, eu vou fazer uma série de mensagens em cima do Sermão do Monte. E hoje, vamos começar aqui. Jesus, ele olha aquela multidão confusa, aquela multidão que estava perplexa com várias situações que estavam vivendo e que queria empoderar um Jesus político, um Jesus libertador da tirania do Império Romano. E Jesus aparece com um discurso que é muito mais profundo, que é muito mais alto do que aquilo que aquele povo pensava. Jesus não vai falar de um reino político, vai falar de um reino eterno, de graça, de conforto, de amor, que vai na contramão do que aquelas pessoas queriam para aquele momento. E diz assim: ao ver a multidão, Jesus subiu ao monte e ele se assentou, e seus discípulos se aproximaram. Então ele passou a ensiná-los. Aí começa a série de sermões. E Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. E continua: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração,
porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Senhor, Teu Espírito Santo, Pai, tenha liberdade para falar aos nossos corações. Ó Pai, que haja entendimento. Ó Pai, que através da Tua mensagem, que a Tua igreja possa viver o reino verdadeiro do Senhor, em unidade e em missão. Usa, meu Pai, como instrumento do Senhor, para trazer a Tua palavra nessa manhã. Oração que eu te faço em nome de Jesus. Queridos, Jesus, quando Ele chega e começa a fazer o seu discurso, Ele cria um impacto muito grande, porque o reino de Deus é inverso à lógica do mundo. A lógica do mundo é conquistar, é ganhar, é ser. Vivemos num mundo hoje de egoísmo. Vivemos uma multidão que quer cada vez mais ter ao invés de ser. E esse sermão vai de encontro a essas narrativas. E hoje, passado mais de 2000 anos, o nosso coração continua o mesmo. Vivemos em uma cultura e em uma sociedade que exalta o sucesso, que quer poder, que quer visibilidade, que quer independência, que quer like, que quer curtidas. Mas bem-aventurados é um choque de realidade, porque Deus começa bem-aventurado, e essa expressão idiomática no grego significa a verdadeira felicidade, a felicidade plena, a felicidade real. Não vem de conquistas políticas, não vem de Roma, não vem de Grécia, não vem de partido A nem de partido B. A verdadeira felicidade vem do céu. E ele choca aquela comunidade falando: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Jesus, no seu discurso, ao começar a anunciar, ele começa não falando de coisas externas. A mudança que nós queremos tem que começar dentro de nós. O reino de Deus não começa das coisas que nós vemos ao nosso entorno. Ela nasce de dentro de nós, de uma comunhão com Deus. Quando nós falamos de unidade, João 17, Jesus fala: eu neles. A verdadeira felicidade é quando nós nos permitimos ser usados por Deus. Quando nós nos permitimos ser pastoreados pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós somos humildes, sabendo que nós somos pobres de espírito. Esse termo aqui quer dizer que não é aquela pessoa que não tinha dinheiro, não é aquela pessoa que não tinha posse. Esse pobre aqui são aquelas pessoas que reconhecem a sua total dependência de Deus. São aquelas pessoas que reconhecem que ela não tem mérito, que a salvação, que a sua alegria,
ela é totalmente dependente de Cristo. Você só será feliz. Nós só seremos felizes. A igreja só vai viver em unidade quando ela entender que a nossa maior riqueza está em Cristo Jesus. Que nós não temos capacidade para gerir nada. Nós reconhecemos que nós somos pobres. Nós não temos nada de bom em nós. Que tudo vem dele, por ele e para ele. A verdadeira felicidade, ao contrário do mundo, que julga a independência, o egoísmo, as coisas centradas em você, a verdadeira felicidade é aquele que vive na dependência e na obediência da palavra de Deus. É aquele que reconhece que é pobre, miserável, como diz o apóstolo Paulo, miserável homem que sou. A verdadeira felicidade, a verdadeira alegria está em reconhecer que os nossos méritos não são nossos, mas é de Cristo Jesus. Isso cria um choque naquela comunidade. Como assim? Bem-aventurado os pobres de espírito? Porque na cultura judaica, uma das maneiras que você entendia que Deus abençoava o povo era através da sua prosperidade material. E Jesus já começa falando, não é nada disso. Bem-aventurados os pobres. Bem-aventurado aqueles que reconhecem que dependem de Deus. Ele vai mais além. Ele fala, bem-aventurados que choram. Será que a nossa igreja tem chorado? E o texto fala, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Mas que choro é esse? Não é choro porque o meu time de futebol perdeu. Não é choro porque o partido X ganhou ou perdeu. Mas é um choro diante do pecado. É aquelas pessoas que se entristecem ao ver diante da graça de Deus, diante daquilo que Deus faz, a nossa condição de pecadores, de pobres, e nós choramos porque nós somos miseráveis e precisamos da graça de Deus. E Deus fala, você que reconhece isso, você que chora quando vê o pecado, você que chora quando vê o Evangelho sendo distorcido, eu vos consolarei. O consolo de Deus são para aqueles que choram, e Ele continua. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Também vai de encontro com aquele pensamento daquela época, a igreja, em nome de Jesus. Vamos aprender a ser mansos. Eu sou de uma geração que andei por Istambul. O pessoal falava assim, eu sou crente, mas não sou burro. Pisou no meu pé, eu rodo a baiana. Não sabe com quem está se detendo. E naquele contexto existiam os zelotes, aquelas pessoas que confiavam no poder da espada, que confiavam no seu rigor. E Cristo, Ele fala, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Manso, eu sempre faço essa alegoria, né? Antigamente, quando o rodeio, existia rodeio, né? Que hoje em dia é proibido, tá? Não pode ter rodeio. O que é manso? Alguém aqui já ouviu falar desse termo, cavalo chuco? Aquele cavalo que não deixa ninguém montar nele. Aí você chama o cara para amansar o cavalo.
Existe esse termo, né? Amansar o cavalo. E aí, quando ele amansa esse cavalo, ele consegue selar o cavalo e subir dele. E aí o cavalo, ele começa a fazer não aquilo que ele quer, mas aquilo que aquele cavaleiro deseja. É ele que dá o guia, é ele que dá a orientação. Eu pergunto à igreja, será que o cavalo deixou de ser forte? Será que o cavalo perdeu o seu vigor? Mas ele canaliza a sua força na mansidão daquele que nos guia. Jesus está falando aqui, bem-aventurados os mansos, são aqueles que sabem que poderia resolver de uma outra maneira, mas elas preferem ser guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Elas reconhecem e querem ser conduzidas por Cristo Jesus. Bem-aventurados mansos, esse é o caráter do reino de Deus. O reino de Deus, querida igreja, a unidade do povo de Deus, começa aonde o orgulho termina. Não existe reino de Deus aonde o orgulho domine o nosso ser. Em um tempo de hoje, século 21, em que valoriza a autossuficiência, eu não dependo de ninguém. Eu pago, até brinquei hoje na EBD, né? Sou eu que pago as minhas contas. Ninguém tem nada a ver com isso. Fizeram até uma palavra nova, né? Empoderamento. A mulher tem que ser empoderada, o homem tem que empoderar-se. Vivemos uma cultura de inflar os nossos egos. Mas Jesus nos chama para um quebrantamento, para a humildade e para a dependência total dele. Quando uma igreja entende isso, ela é unida. Ela não discute por cor de parede. Vou usar o termo que eu usei aqui hoje na EBD. Não discute pelo dia da ceia do Senhor. Não discute por coisas bobas. Mas ela se submete à autoridade de Deus. Como é feliz uma igreja que sabe e reconhece que é pobre de espírito, que chora diante dos pecados e que sabe ser mansa. É essa que Deus usa. Esse é o caráter de uma igreja unida. É o caráter do cidadão do reino. Segunda coisa que eu aprendo aqui é o desejo, é o nosso desejo que move o nosso coração. Eu comecei lá no início do ano pregando o Salmo 1, bem-aventurado que não anda, que não se detém, que não se assenta. Falamos de livro de Gálatas. Queridos, nós precisamos entender que o que move a nossa vida é aquilo que está no nosso coração. Por isso que se diz, aonde está o seu coração, ali está o seu. Que valor nós temos dado a Cristo? Será que nós temos valorizado mais as outras coisas? O que tem movido o seu coração? Aí Jesus fala. O que deve mover o coração daquele povo, naquele contexto, é a mesma coisa que deve mover a igreja de Cristo hoje. Ele começa dizendo, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Aquele que tem um coração em Cristo, ele tem fome de justiça. E aí, muito cuidado com o que é justiça. A justiça que Jesus fala aqui é a justiça de Deus,
não a justiça dos homens. Não é uma justiça social, onde através da justiça social você aceita qualquer coisa, não. A justiça de Deus é um outro nível. A justiça de Deus é muito elevada. A justiça de Deus é muito superior. E é isso que ele fala: bem-aventurado os que têm fome e sede, que desejam comer e beber. E aqui fome e sede são os dois elementos da vida. Nós vamos comer e beber. É isso que Jesus está falando. Vocês precisam ter fome, vocês precisam comer e beber da justiça. Será que nós hoje temos sede de justiça? Será que nós queremos realmente viver alinhados com a vontade de Deus? Ou será que nós temos sede e fome de fazer a vontade dos outros para sermos incluídos? No experimento social, a gente sabe, né? Os adolescentes, eles andam em tribo. E eles fazem tudo para ter um sentido de pertencimento. Onde não poucos jovens acabam perdendo a sua identidade, por isso o número de suicídios. Perder a sua identidade para fazer algo que pertença a um grupo. Mesmo que isso vá de encontro aos seus entendimentos, às suas raízes. Eu testemunhei isso, atendi uma pessoa que tentou o suicídio, porque para ser aceita pelo grupo, ela tinha fome e sede de fazer parte, e ela fez algo que é contra aquilo que estava no coração dela. Redes sociais hoje em dia é uma coisa maravilhosa, né? Ainda postaram no grupo aquilo que aquela pessoa tinha feito. E aquela pessoa, ao ver a vergonha, ela tenta suicídio. E aí vem a pergunta, querida igreja: você tem fome e sede de quê? De quem que você tem se alimentado? O que você tem bebido? Quem que nós temos comido? E ele continua dizendo: bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Os misericordiosos são aqueles que refletem nos outros a graça que receberam do Senhor. Como isso é difícil. No nosso egoísmo, nós queremos o melhor. Nós queremos tudo para nós. O melhor é meu. Essa pessoa chegou agora e eu tenho direito de fazer isso, porque eu vivi vários anos aqui nesse lugar. Esse lugar é meu. Jesus, ele fala que tanto o que trabalhou primeiro, quanto o último que trabalhou, ambos receberão a mesma paga. Isso é complexo para essa sociedade. Nós não conseguimos ser misericordiosos. E nós fomos recebidos por Deus, mesmo nas nossas esquisitices, diante dos nossos pecados, diante das nossas imperfeições. Cristo nos recebe. E o que Ele quer de nós? Ele fala da parábola do juiz. O que Ele quer de nós? Que nós também pratiquemos essa misericórdia, essa graça, também para aqueles que se achegam a nós. Isso é a unidade da igreja. A igreja precisa viver a misericórdia. Ela precisa olhar com graça as outras pessoas, mesmo com falha, para alcançá-las e transformá-las, assim como Cristo nos transformou. Bem-aventurados são esses misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia de Deus. Vivemos dias de muita cobrança. As pessoas cobram muito.
mas pouca compaixão. Jesus nos ensina que a igreja não é e não pode ser. É claro que existe a disciplina, mas a igreja não é um tribunal para condenar. Lembra hoje na EBD? Que aqueles que negaram a fé no momento da tortura não poderiam pertencer ao grupo, negaram o arrependimento, negaram a graça. Hoje as igrejas continuam fazendo a mesma coisa, mas a igreja precisa ser um lugar onde pessoas são restauradas e transformadas pelo poder de Deus. Uma igreja unida é uma igreja que leva à restauração de Cristo, para que as vidas sejam transformadas pelo poder do Senhor. Isso é ser bem-aventurado. Terceiro e último ponto, dentro desse sermão, ele fala: bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Viver no reino, querida igreja, tem um custo. Limpos de coração é aquele que vive um verdadeiro evangelho, sem máscara. Um evangelho de integridade diante de Deus. Temos que ser limpos. Temos que deixar Deus tocar no nosso coração e retirar de nós as nossas impurezas, para que sejamos bem-aventurados. Naquele contexto, ele está falando diretamente aos fariseus. Porque os fariseus eram aquelas pessoas legalistas, que cobravam, que exigiam, mas eles mesmos estavam em pecado. Tanto é verdade, que Jesus, naquele momento em que a mulher é pega em adultério, e o pessoal começa a apedrejar, quer apedrejá-la, trazem essa mulher e querem apedrejá-la. E eles falam uma coisa, Jesus está ali, eles querem provocar Jesus, os fariseus querem provocar Jesus. Para assim, Jesus, na lei de Moisés, diz que a mulher que é pega em adultério deve ser apedrejada. O que o Senhor diz? Jesus não revoga a lei. Ele só fala o seguinte: quem não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Mas não é uma questão simplória. Porque a lei de Moisés dizia que quando a mulher era pega em adultério, tanto ela quanto o homem deveriam ser apedrejados. Mas ali, naquele momento, só aparece a mulher. Aqueles homens tiraram o marido. Talvez você fosse influente, talvez fosse uma pessoa. Aí Jesus lança a hipocrisia daquele povo naquela situação. E ele fala: quem não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. E vocês vão ver que vão saindo dos mais velhos até os mais novos. E aí também existia um ritual judaico, da lei mosaica, para o apedrejamento. A primeira pessoa que deveria lançar a pedra é aquela que viu. Logo depois são os anciões, os mais velhos. E depois os mais novos. Se o cara que viu, ele entendeu a mensagem, não jogou pedra. Aí os anciões: se esse cara não joga, eu não jogo. Aí os outros: deu ruim, vamos embora. É exatamente isso, meus irmãos. É isso que Cristo está falando. Temos que viver um evangelho sem máscara, sem hipocrisia, mas diante da integridade de Deus.
Uma outra coisa que para vivermos em unidade, isso é caríssimo. Precisamos ser pacificadores. Olha o que diz: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Uma pessoa que vive criando contenda, uma pessoa que vive criando dificuldade, uma pessoa que vive criando cisão, é uma pessoa que não é feliz, não é um bem-aventurado. Pacificador é aquele que trabalha pela reconciliação, mesmo que isso exija a sua própria renúncia. É aquele negócio que o Bruno até falou hoje, com relação ao bigode dele, né? Ele falou assim: eu prefiro ter paz do que ter razão. Ele estava com um bigodão bonito, perguntou para a Suzane o que ela achou, falou assim: vai agora e tira. Ele falou: ela tirou, ele quer paz. Ele agiu como pacificador. Ele abriu mão daquilo que ele pensava, pelo um bem maior, pela unidade no casamento, pela alegria. E é isso que Deus está falando. Olha, pessoal, vocês têm que ser pacificadores. Vocês não têm que criar dificuldade. Vocês têm que ser aquela pessoa que promova a reconciliação, mesmo que isso exija de você a renúncia. E, gente, como isso é difícil. Como é difícil você renunciar a algo que você julga ser teu por direito, por amor à unidade. Mas a palavra de Deus fala: bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Se você fizer tudo isso, sabe o que essa sociedade vai fazer? Vai te perseguir. Porque você não se amoldou a esse mundo. Você não está andando guiado por esse século. Cria-se uma divergência que para nós é muito difícil, muito complicado. Você deixa de ser aceito em vários lugares pelo simples fato de ser crente. Eu conheço famílias em que filho foi botado para fora de casa porque aceitou a Jesus. Crentes sendo perseguidos, pessoas sendo mortas no mundo todo por pregar a verdade, pessoas sendo expulsas de lugares porque falam de Jesus, pessoas que pedem exoneração são perseguidas. Por isso ele fala: bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça. Preste atenção nisso, gente. Mais uma vez, é a justiça de Deus. É pregar o amor, é pregar a família. E ele fala: bem-aventurados os que escolhem agradar a Deus, mesmo que isso gere no nosso meio a rejeição. Vou fazer um link com a mensagem do domingo passado, em Gálatas, capítulo 1, quando Paulo fala: persuado eu agora sou, agradar a homens ou agradar a Deus? Nós precisamos, meus irmãos, entender que servir a Cristo gera contenda para quem conhece Jesus. Por isso ele fala: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça divina, não da justiça humana, porque deles é o reino. A aprovação de Deus, preste atenção nisso, você que está passando por esse problema de identidade. A aprovação de Deus é muito maior e melhor do que qualquer rejeição. Não fique triste porque você não é bem-vindo, não é aceito em determinados lugares, porque você não senta na roda dos esclarecedores, não se detém, não anda. Porque muito maior é aquilo que Deus tem para as nossas vidas,
do que aquilo que o mundo oferece. Quero concluir chamando você para um convite real para viver o reino de Deus. Uma igreja que vive o reino, ela vive unidade e missão de anunciar as boas novas de Cristo. As bem-aventuranças que todos nós sempre falamos não são apenas belas palavras, mas era um convite para cada um de nós mudarmos o nosso jeito de viver. Jesus quer que essa Igreja Batista Missionária do Maracanã, quer que o povo dele venha viver com o coração quebrantado e que todos os dias eu e você temos fome e sede de justiça. O reino de Deus não é para quem parece forte, mas para quem confia em Deus. Talvez você se ache pequenininho, fraquinho, mas o reino de Deus não é pela fortaleza, não é pelo aquilo que você é, mas é pelo aquilo que você é. Não é pelo aquilo que você tem, mas por aquilo que você fala, aquilo que você confessa. Hoje, mais uma vez, quero imaginar Jesus olhando para essa igreja, olhando para cada banquinho, para cada um de nós, e fala: bem-aventurado são vocês. Bem-aventurada é Natália, Estevão, Thaís, Dagoberto, Paulinho. Bem-aventurada é João, Maria, Tom. A graça de Deus está aqui. Que nós possamos viver essa unidade, sendo cidadãos. Quero convidar o Ministério do Louvor para vir aqui à frente. Quero orar. Agradecer a Deus, porque Ele cuida de nós. E que nós precisamos, de verdade, viver esse reino de Deus, vivenciar essa maravilhosa graça de Cristo Jesus. Se você entrou aqui, tem se sentido fraca ou fraco, se você entrou aqui nessa manhã, tem vivido os desafios, você tem sido perseguido, você tem sido confrontado, ouça Deus falando: bem-aventurado sois vós. Vamos baixar nossas cabeças e vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua santa palavra. Muito obrigado, Senhor, porque nós somos felizes, porque sabemos que nós dependemos de Ti. Nós queremos, ó Pai, chorar diante dos nossos pecados, diante das nossas misérias. Ó Pai, queremos andar com humildade, Senhor. Queremos ter fome e sede da Tua palavra, Senhor. Ó Pai, que a Tua igreja, Senhor, seja cheia de graça e misericórdia, Senhor. Que nós possamos ser puros e limpos, ó Pai, de coração. Que essa igreja seja pacificadora, construtora de pontes e não de muros. E que através da nossa perseguição por causa da justiça, nós possamos ter a certeza que caminhamos para o reino de Deus. Ó Pai, fale aos nossos corações. Usa-nos, ó Pai, com poder, que nós possamos viver em unidade, Senhor, para proclamar o Teu Evangelho. Que possamos explicar a todos a razão da nossa fé. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus.
Vamos adorar a Deus. Vamos ficar de pé? Uma frase que o pastor utilizou no seu sermão é que a verdadeira alegria é reconhecer que Jesus é o centro das nossas vidas. E essa canção que nós começamos a entoar hoje fala sobre sermos um corpo de Cristo. Amar-vos uns aos outros, sujeitar-vos uns aos outros, aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Temos um lugar no coração? Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Obrigado, todos juntos. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo venha que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo venha que o Pai o enviou. Temos que essa unidade do povo de Deus. A Aurora, está lá, né? A Aurora? A Aurora, quem que conhece a Aurora? A Aurora convida a igreja para um bolinho ali embaixo, porque a Aurora completou um aninho. Então o papai e a mamãe deixam ele lá para a gente cantar parabéns para ela. Os visitantes também podem ir lá, tá bom? Conhecer a Aurora, uma das Auroras, né? E lembrando que a liderança da igreja, nós temos o nosso almoço aqui, vamos estar tratando alguns assuntos, e logo mais às 18h30 teremos a palavra. É o pastor Carlos? Pastor Helder? É Derek? Quem vai apresentar? Andriê vai estar trazendo, nosso educador cristão, vai estar trazendo a palavra nessa noite. Com o amor de Deus, o nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus Cristo e a santa comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, que nós possamos viver em unidade como cidadãos do Reino, hoje e eternamente. Amém. Deus abençoe, bom almoço, até logo mais. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo venha que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo venha que o Pai o enviou. Temos que ser.
Jesus.